Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, construindo a paz. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Liderança Espírita para a Nova Era. Este é o episódio de número 11, intitulado Coração do Líder, Princípio da Gentileza. O podcast Liderança Espírita para a Nova Era é uma promoção do setor de formação de lideranças espíritas, vinculada à Vice-Presidência de Unificação da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. E hoje temos a alegria de contar com a presença do nosso querido amigo Vinícius Lousada, trabalhador espírita vinculado à instituição Centro Espírita Leon Denis. E eu sou Fabiano de Souza, trabalhador espírita vinculado ao Centro Espírita Fonte de Luz da cidade de Santo Antônio da Patrulha. Em primeiro lugar, as boas-vindas a ti, Vinícius. Olá, Fabiano. Olá, nossos ouvintes. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez para dialogarmos em torno dos temas que dizem respeito ao coração do líder. E como é de praxe, nos nossos episódios, trazemos para a nossa reflexão a leitura de uma página de Emmanuel, vinculada à temática da liderança da unificação espírita. A mensagem hoje que trazemos é do livro Visão Nova, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, mensagem intitulada Fora da Boa Vontade não há solução. Realmente, a caridade é a chave do céu. Entretanto, não nos esqueçamos de que a boa vontade é o começo da sublime virtude, tanto quanto o alicerce é o início da construção. Se encontrarmos a cólera no espírito do companheiro e não temos a boa vontade da paciência, indiscutivelmente atingiremos lamentáveis conflitos. Se o desânimo nos visita e não dispomos de boa vontade na resistência, dormiremos delituosamente na inutilidade. Se a maldade nos persegue e não exercitamos a boa vontade da desculpa compreensiva, desceremos a deploráveis movimentos de reação com resultados imprevisíveis. Se o trabalho nos pede sacrifício e não usamos a boa vontade da renúncia, o atraso e a sombra dominarão a vida que devemos iluminar e sublimar. Se o insulto nos surpreende e não praticamos a boa vontade do silêncio, cairemos na desesperação. Se a prova nos procura em favor de nossa regeneração e fugimos à boa vontade de conformação e da diligência, demorar-nos-emos indefinidamente na brutalidade, adiando sempre a nossa elevação para a vida superior. De todos os males que escravizam as nossas almas na terra, os maiores são a ignorância e a penúria. Para combatê-los e extingui-los, tenhamos a precisa coragem de trabalhar e servir, auxiliando-nos reciprocamente, aprendendo sempre e semeando bem, cada vez mais, porque se a caridade é o nosso anjo renovador, devemos reconhecer nos variados problemas da jornada na Terra, sem a boa vontade não há solução. Emmanuel. O Emmanuel sempre preciso quando nos traz a boa vontade como sendo esse alicerce sob o qual construímos a partir daí, desta boa base da boa vontade, todos os frutos, todas as obras. E se sim, a caridade é um instrumento purificador e renovador, há um pré-requisito indispensável que é o pré-requisito da boa vontade. Boa vontade que muitas das vezes compensa as nossas limitações, e como são tantas as nossas limitações, mas se tivermos boa vontade,
muito faremos para o nosso bem e o bem daqueles que nos cercam. Me impressiona a análise de Emmanuel, a capacidade de síntese desse benfeitor. Sobretudo porque ele nos traz elementos sobre a boa vontade que traduzem o exercício da gentileza como uma base indispensável à caridade. Ele chega a dizer que a boa vontade é o começo da caridade. É essa disposição de servir, essa vontade esclarecida em colaborar. E ele estabelece, nessa bela síntese, uma postura ativa diante das dificuldades que possam surgir, como um convite ao servidor. Por exemplo, diante do desânimo, a resistência. Diante da maldade, a desculpa compreensiva, que pede um olhar diferenciado sobre o próximo, e que eu gostaria de explorar isso logo. Para a necessidade do sacrifício, o espírito da renúncia. Para o insulto, silêncio. Para a prova, a boa vontade da resignação. E ao reconhecermos que dos maiores males do nosso mundo estão a ignorância e a penúria, ele convida ao trabalho e ao serviço. Percebamos que todas as recomendações são antíteses aos elementos negativos que surjam no caminho e, ao mesmo tempo, recursos de superação desses elementos. Então, a boa vontade, essa vontade em servir, naturalmente é a chave para a solução de uma série de problemas destacados nessa bela página. Muito verdade. E no episódio de hoje, o episódio número 11, o coração do líder, lembrando que nós, no episódio número 10, iniciamos o estudo deste capítulo intitulado O Coração do Líder, do livro Líder Espírita, editado pela livraria editora Francisco Spinelli, da nossa Federação Espírita do Rio Grande do Sul. E o capítulo vai elencar, os autores do capítulo e do livro vão elencar, uma série de princípios que tornam, vamos dizer assim, robusto e desenvolvido e aprimorado este coração do líder. E nós trabalhamos no episódio de número 10 o princípio da paciência, que é um dos princípios a serem desenvolvidos por aqueles que se colocam na estrada da liderança. E hoje seguiremos estudando os demais princípios que estão envolvidos, que estão conectados ao coração do líder. Dando continuidade, traremos para as nossas reflexões o princípio da gentileza, tratar os outros com cortesia. E nós, buscando as diversas referências no Espiritismo acerca da temática da gentileza, vamos encontrar de imediato em O Evangelho segundo o Espiritismo a lição sobre a afabilidade e a doçura, evidenciando que a agressividade, a força desproporcional presente nos modelos antigos de liderança autocrática, através de palavras muito fortes, muito ofensivas, exprimem um sentimento contrário à lei divina. Portanto, elas não são estáveis, porque deste modo elas estão desconectadas com a ordem, com a dinâmica amorosa de Deus. Então, o princípio da gentileza é um princípio muito mais adeso, muito mais coerente e conectado com a dinâmica divina. Por isso, precisa estar presente no coração do líder como um princípio a ser desenvolvido na arte, vamos dizer assim, de liderar. A afabilidade e a doçura parece-me merecerem um pouquinho mais da nossa atenção, pois que ela, referida aqui pelo nosso querido Fabiano, no capítulo 9 de O Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos, é também, como lembra
a obra O Líder Espírita essa referência para a questão da gentileza, como uma postura de boa vontade para com os nossos companheiros de equipe de trabalho, não simplesmente uma questão de civilidade, é mais do que isso. É esse sentimento, ou melhor, se estriba nesse sentimento em que nós somos servidor de todos os demais. Quando eu me coloco na condição de servidor de todos os demais, ampliam as minhas disposições, já que o serviço é a minha alegria, é a minha fonte de renovação moral, é o meu degrau de evolução. A oportunidade de servir alguém deverá ser um motivo profundo de contentamento, especialmente entre os nossos pares de equipe, já que a gente percebe na liderança espírita um olhar de colaboração mútua e não de posturas hierarquicamente estabelecidas. Não há um degrau que nos distancie. Aquele que nos solicita amparo na equipe de trabalho, ou aqueles para os quais também servimos além das nossas equipes, são naturalmente companheiros que nos chamam ao serviço que nós mesmos desejamos, como possibilidade renovadora. Daí que faz todo sentido aproveitar a oportunidade para exercitar a afabilidade e a doçura, que são então virtudes cristãs que bem sintetizam o exercício, a prática da gentileza. E Allan Kardec, anotando esse tema, vai nos recordar com muita propriedade que aquele cuja afabilidade e a doçura não são fingidas, ou seja, não é algo por verniz social, porque a cultura pede, porque o indivíduo está mais preocupado em estabelecer redes de colaboração para fins pessoais e não para o serviço cristão, em que ele passa a agir então dissimulando a sua postura íntima. Não, ela nunca deve ser fingida, porque aí ela não se desmente. E diz ainda Kardec, é o mesmo tanto em sociedade como na intimidade. Daí a gentileza expressa nessa afabilidade, na doçura do trato com os outros, nos pede uma certa coerência, seja na via pública, seja nas relações mais íntimas. Então, meu irmão, que nós podemos pensar um pouquinho sobre esse exercício de coerência. Enquanto tu falavas da gentileza muito vinculada à questão do servir, me veio a lembrança dos tempos do Cristo na Terra, onde era um sinal de gentileza, de acolhimento dos anfitriões aos viajores que, após uma longa jornada palmilhando a estrada de chão, e chegava aos aposentos para uma noite de uma boa refeição e após o pouso, era da tradição, era da gentileza, era do acolhimento, era do servir como uma proposta do bem, a cerimônia do lava-pés. E foi o Cristo que exemplificou, fazendo ele mesmo a condição de lavar os pés dos viajores, tarefa essa que muitas vezes era relegada aos escravos daquela casa, nos ensinando neste exemplo vivo maravilhoso que a proposta da gentileza, do acolhimento, da doçura, da afabilidade vinculados ao servir é sim a proposta daquele que quer liderar com Jesus. E nós vamos ver na bibliografia espírita quanto a gentileza alimenta de possibilidades positivas o serviço que nós estamos matriculados. Nós vamos encontrar no livro, por exemplo, Conduta Espírita, de André Luiz, editado pela nossa Federação Espírita Brasileira, no item na via pública, e que se aplica em qualquer circunstância, a seguinte referência: exteriorizar gentileza e compreensão para com todos, prestando de boa mente informações aos que se interessam por elas, auxiliando as crianças, os enfermos e as pessoas fatigadas em meio ao trânsito público,
nesse ou naquele mistério. Alguns instantes de solidariedade semeiam simpatia e júbilo para sempre. E a pertinência disso para a liderança espírita. Alguns instantes de atenção, de esclarecimento fraterno, de palavra liberta de qualquer sentimento de cólera, pode estabelecer vínculos de afetividade, de trabalho em comum, de fidelidade, que pode durar algumas encarnações ou para sempre, poderíamos dizer. Nós temos na cidade do Rio de Janeiro uma frase que ficou marcada no coração do carioca e, por que não assim dizer, dos brasileiros. Inclusive, quando vamos ao Rio, podemos vê-la em adesivos, em alguns carros, que é a frase que a gentileza gera gentileza. O autor José Datrino, um artista que pintou nos Arcos da Lapa, no Rio de Janeiro, essa verdade. Uma verdade simples, uma filosofia que lhe valeu o codinome Profeta Gentileza. E essa gentileza que gera a gentileza, e o que tu colocaste, Vinícius, dessa ação gentil, desinteressada, destituída de qualquer tipo de necessidade de retorno que atenda às nossas questões mais personalistas e egóicas, essa gentileza que a gente faz com o coração, ela gera uma, como o André Luiz nos trouxe nos seus livros de uma maneira muito clara, gera uma onda, gera uma sintonia que toca os corações que estão envolvidos conosco e reverbera, muitas vezes retornando a nós, ou retornando na nossa equipe sob a forma da harmonia da equipe, da fluidez das ações, da frutificação do trabalho que vai se estendendo e vai funcionando e vai se harmonizando, porque parte desse coração que é gentil, deste coração que é acolhedor, deste coração que é doce, tal qual o Mestre nos ensinou. Os nossos amigos Gabriel Salum e Maria Elizabeth Barbieri, no livro Líder Espírita, ainda trazem duas referências que nós poderíamos meditar em torno delas, para depois partirmos para essa utilidade mesmo do cultivo da gentileza, na superação de algumas dificuldades muito normais nos trabalhos em equipe. Nos lembram os nossos companheiros, a benfeitora Joana de Ângeles e o benfeitor Marco Prisco. Joana de Ângeles, na obra Celeiro de Bênçãos, vai nos propor a necessidade de cultivarmos a gentileza no campo dos nossos hábitos. E ela vai chamar a mesma de metodologia de equilíbrio, porque evidentemente ela serve como um filtro para as nossas atitudes, uma referência para que a nossa postura, a nossa palavra, as formas com que tratamos uns aos outros passem por um filtro, onde a fala, o gesto, a atitude sejam no mínimo equilibradas. E depois, Marco Prisco vai lembrar que a gentileza dilata os nossos recursos evangélicos, quer dizer, dilata as nossas possibilidades de vivermos a boa nova, para que vivamos, naturalmente, a postura que o Mestre recomendou. Então nós poderíamos pensar um pouco sobre isso. A gentileza como metodologia para o desenvolvimento do coração do líder. É uma atitude fraternal ante os outros, mas é também um processo autoeducativo para o líder, não é? Sim. Enquanto tu falavas, eu refleti em torno da gentileza como sendo essa proteção resiliente, vamos dizer assim. Porque na nossa atual caminhada evolutiva, ainda guardando no nosso coração todos os instintos mais agressivos que são filhos do orgulho e do egoísmo, diante do planeta de provas e expiações, diante das nossas dificuldades, das dificuldades daqueles que nos cercam, e as atitudes equivocadas de um lado ou de outro, a gentileza acaba sendo esse colchão, esse travesseiro
que amortece os golpes instintivos que nascem do nosso coração ainda imperfeito. E é esse mecanismo de resiliência que amortece os golpes, porque a resiliência é isso, né? É aquela qualidade que, em uma vez sofrendo o golpe, se acomoda e retorna novamente à forma natural. Então nós precisamos muito da gentileza para amortecer esses golpes e, ao invés de retornar tão somente uma resposta instintiva no mesmo teor, no mesmo nível de agressividade, na mesma violência, a gentileza torna mais brando, arrefece toda aquela carga energética mais agressiva para que possa responder à vida de uma maneira diferente, a maneira cristã. Muito bem. Belo exercício para que o líder dilate os valores evangélicos no próprio coração. Nós vamos observar também na reflexão proposta pelos autores de O Líder Espírita, como vemos também em nossas práticas de trabalho, que a gentileza produz um clima organizacional agradável e propício ao crescimento individual e coletivo. Onde há gentileza, as relações são mais francas, fraternas, as problemáticas, os conflitos que surjam nos parecem ser compreendidos como desafios a serem superados através do diálogo e do bom entendimento. Há um olhar positivo sobre o outro, há um olhar que se propõe a colaborar com o crescimento do outro. E aí eu me recordo de uma bela página de Emmanuel no livro Viajor, na psicografia de Chico Xavier, em que o benfeitor nos recomenda algo muito interessante. Interessantíssimo para o clima organizacional de nossas instituições espíritas também. E aí nós podemos traduzir a palavra clima organizacional no que se refere às nossas condições de relação de trabalho em equipe. Como que nós estamos uns com os outros? Se essas relações são equilibradas, afetivamente sadias, produtivas, se há assertividade no diálogo, se a cólera já bateu em retirada, se nos apoiamos mutuamente. Enfim, se vivemos o cristianismo dentro das nossas próprias relações. Aliás, nunca é demais sugerir a nós outros a leitura atenta de Ave Cristo e o relato que o Espírito Emmanuel faz da comunidade de São João. Ali nós temos um clima organizacional excelente para as nossas comunidades cristãs, tanto quanto para os nossos agrupamentos espíritas. Aqui diz o nosso Emmanuel, então, em O Viajor, e eu gostaria, Fabiano, que tu pudesse trazer a tua contribuição a essa anotação do benfeitor. Recordemos o olhar compreensivo e amoroso de Jesus, a fim de esquecermos a viciosa preocupação com o argueiro, que por vezes aparece no campo visual dos nossos irmãos de experiência. E adiante, ele vai dizer, o Mestre Divino jamais se deteve na faixa escura dos companheiros de caminhada humana. E vai referindo então o benfeitor como Jesus viu Bartimeu, Maria de Magdala, Zaqueu, Simão Pedro, o próprio Judas. Lembrando então o que nos cabe, que é esse olhar diferenciado, compreensivo sobre os nossos companheiros de trabalho. Esse olhar que representa o que tu comentaste como sendo o clima organizacional, que é o olhar também que busca no trabalhador, no companheiro que adere ao trabalho na seara espírita, que é o olhar de Jesus, é o olhar que avalia uma média. Porque muitas das vezes nós, de maneira equivocada, concluímos que uma instituição, uma empresa, um agrupamento, o cenário de trabalho de uma instituição espírita, com um bom clima organizacional, seja uma instituição que possua uma ausência de dificuldades.
seja uma instituição que não tenha problemas, que não tenha trabalhadores problema, ou seja, uma instituição ausente de qualquer tipo de dificuldade. Não. Quando avaliamos o clima organizacional de uma instituição, de uma equipe, nós temos que ponderar uma média daquela equipe, daquela instituição. Por exemplo, se a nossa equipe é composta de 10 trabalhadores, de 10 voluntários, e boa parte desta equipe sintetiza uma nota de avaliação, por exemplo, em relação a um clima organizacional bom, de estarem dispostos, de gostarem da atividade, da dinâmica, né, de um agrupamento de 10 pessoas, 8 sinalizam positivamente o clima organizacional daquela instituição ou daquela equipe, e somente 2 acham que o clima, ou ponderam que o clima não é um clima bom, que tem diversas dificuldades, e colocam, por exemplo, uma nota 6 ou 5, nós não podemos alegar que o clima organizacional daquela equipe seja uma nota 5, não. Nós temos que ponderar as 8 notas mais significativas e altas, incluir essas 2 notas mais baixas e dividirmos por 10. Porque aí teremos uma média, e a média sim vai representar este clima organizacional bom. E era o que Jesus fazia com cada servidor que abriu seu coração à tarefa. Ele não analisava, né, Vinícius, a dificuldade, a característica, o defeito, o ponto a melhorar marcante, e analisando aquela dificuldade, descartava ou relegava para escanteio, vamos dizer assim, o discípulo. Não. Ele analisava a média da relação das qualidades versus o defeito. E se nós analisarmos assim os nossos liderados, os nossos colaboradores, não o defeito e não somente a qualidade, mas a média que o qualifica para o trabalho, nós estaremos agindo com a gentileza de quem percebe de uma maneira racional, com bom senso, que era a característica do nosso codificador, e estabelecendo essas relações onde a gentileza predomina. Fazendo um exercício limitado às nossas circunstâncias, dentro da tua perspectiva, me parece que Jesus olhava aos seus discípulos, como nos olha, como espíritos puros em potencial. E também co-criadores em plano menor da criação divina, onde um dia chegaremos ao estágio que ele já chegou, pelo trabalho, pelo esforço, pela renúncia multimilenar que desempenha e já desempenhou. O dever do líder é formar novos líderes. Nos parece que esse olhar acurado de Jesus sobre os liderados é o olhar daquele que vê nos liderados futuros líderes, com os potenciais que ele já desenvolveu a desenvolver a caminho. E é claro que nós outros, em plano menor, enxergamos nossos companheiros, devemos enxergar nossos companheiros de luta e trabalho e renúncia cristã como líderes em potencial e que podem, inclusive, superar-nos em várias dimensões do nosso trabalho enquanto lideranças. É um olhar generoso, portanto. É um olhar gentil, que não fica anotando as deficiências, mas aposta nas possibilidades. E aí nós vamos perceber que a gentileza é um recurso excelente para a manutenção do clima organizacional, das condições de trabalho efetivamente em nossas instituições, em nossas equipes. Lembram os nossos amigos autores da obra O Líder Espírita que, por exemplo, o exercício da gentileza ou o cultivo da gentileza serve para debelar o egoísmo e suplantar o personalismo. Aí eu fui no dicionário. Debelar quer dizer anular. Então, gentileza é um recurso para anular a presença do egoísmo. Quando nós estamos em equipe e passamos a nos preocuparmos de maneira muito relevante somente conosco mesmo, com nossos interesses, nós fragilizamos os nossos propósitos, planos de trabalho, projetos, realizações em vista.
porque abrimos mão daquilo que interessa à coletividade para voltarmos somente àquilo que nos interessa. A gentileza acaba sendo, nesse apontamento dos autores, uma própria ação de descentralização das decisões, das ações, em torno da figura do líder, da figura do ego do líder. E essa descentralização, e nós podemos concluir que a gentileza também é um ato de descentralização, e para que ocorra a descentralização, há de haver, o que já conversamos em episódios anteriores, a delegação da atividade que antes estava de posse deste líder, e que ele, num ato de gentileza, ele compartilha, ele delega aquilo que estava sob a sua ação, o seu olhar, e compartilha, e doa ao seu liderado, trabalhando desse modo não só uma ação de liderança, mas uma ação de evolução íntima, porque o Espiritismo e os Espíritos nos apontam de uma maneira clara e inequívoca que todos nós precisamos combater o egoísmo e o orgulho que ainda residem fortes dentro de nós. E o egoísmo tem um filhote que é devorador das boas obras, não é? O personalismo. E aqui os nossos companheiros lembram que a gentileza ajuda a suplantar o personalismo. E aí eu fui missionário também. E suplantar, entre outros significados, quer dizer abater. Abater. Abater é eliminar. Então, o uso da gentileza pode também abater o personalismo, a presença desse culto ao eu, que tira o nosso foco dos propósitos em comum, do trabalho em fileira, das realizações calcadas na renúncia de si, para estabelecer um cultivo ao ego enfermiço e infantilizado de alguém ou de um grupo, inclusive, porque é o personalismo de grupo. Quando nós podemos imaginar que o meu grupo é melhor, a minha instituição é muito mais adiantada, e daqui a pouco nós adentramos em processos, inclusive, de fascinação dentro do quadro da obsessão, com comportamentos exóticos, com concepções muito distantes da doutrina espírita, inclusive contraditórias ao seu propósito de combater o materialismo e a ignorância sobre as verdades espirituais da vida. Mas os companheiros também nos recordam que a gentileza tem condição de aproximar líderes e liderados. O que tu pensas a respeito disso? Essa ação mais personalista, ou que coloca muito do sucesso dos processos e das instituições na conta de uma pessoa, acaba sendo, como se fala popularmente, um gol contra para as instituições. Porque se nós queremos pensar em instituições que sigam o seu trabalho ao longo dos tempos e por muito tempo, como é o caso do que desejamos a instituição espírita cristã, no seu papel de renovação para uma nova ordem social, nós temos que pensar em instituições onde os processos, onde as equipes, onde as ações de liderança garantam a saúde dessas instituições, e não que o correto, o ótimo funcionamento dos processos e das instituições dependam da pessoa X, Y e Z. Esse é o primeiro ponto de avaliação. E no momento em que a gentileza vai debelando esse egoísmo, porque o líder abre o seu coração em ações gentis, doces, de afabilidade, vai suplantando o personalismo, descentralizando, despersonalizando da sua figura as ações daquele processo, daquela instituição, ele vai nesse movimento naturalmente estimulando, abrindo as portas do seu coração para que as pessoas se acheguem
vamos dizer assim, se aproximem dele a fim de que a descentralização possa ocorrer, a delegação aconteça e o líder passe a compartilhar das suas responsabilidades e principalmente orientá-las para a execução. Não somente realizando aquela tarefa de delargação, largando os desafios, né, para que o liderado dê conta, não. Delega, acompanha, orienta, estabelece as reuniões de feedbacks para reajustar algum ponto do processo que precisa ser melhorado, mas efetivamente realizar de ponta a ponta uma descentralização, uma delegação. Eu vinha pensando aqui o quanto também a gentileza no trato de uns para com os outros favorece algo que é muito natural em grupos que estão na sintonia da proposta da doutrina espírita, que são as discordâncias. Porque nós compreendemos que todo o indivíduo é um universo de realizações multimilenares. E a diferença ou a diversidade é um elemento que está comum nas relações humanas, porque nós todos somos construtores de experiências diversas uns dos outros. Então é muito natural que surjam nos nossos grupos discordâncias, já que a proposta da doutrina espírita é de fé raciocinada. Pode ocorrer com muita tranquilidade que alguém discorde do líder, ou discorde de adoção de alguma proposta de trabalho, de alguma ação, enfim. Acho que a gente poderia explorar um pouco mais essa relação entre gentileza e discordância, porque a discordância não é, Fabiano, não necessariamente é dissensão. Não é dissensão, muitas vezes é o não entendimento daquilo que a gente comentava no episódio número 10, da necessidade do líder compartilhar bem e muitas vezes compartilhar em uma linguagem que chegue ao coração do liderado a visão, a missão e os valores daquela equipe, daquela instituição. Então, a gentileza acaba sendo, como no apontamento dos autores, um mecanismo de facilitação da aproximação dos liderados a fim de que compartilhem com seu líder as dúvidas, aquilo que não ficou de maneira evidente, claro, na visão. Porque é esse problema de entendimento da visão que muitas vezes geram esses conflitos, essas discordâncias, porque a visão não está clara. E permite também que essa visão, que essa missão, esses valores, ou também o processo para atingi-los, né? Porque nós temos o nível estratégico, que é quem estabelece de maneira mais macro e abrangente essa visão. Depois temos o nível de operacionalização, vamos dizer assim, da execução de ações, de planejamentos para atingir essas visões, né? Então muitas vezes a visão está clara lá em cima, mas no operacional a gente precisa de alguns ajustes. Então essa gentileza que permite a aproximação concede, vamos dizer assim, a oportunidade dos nossos liderados sugerirem mudanças no processo, darem a sua contribuição, as suas sugestões, colocarem de maneira clara, mas fraterna, aquilo que discordam, porque eles estão no dia a dia realmente executando aquilo. E cabe ao líder esse coração gentil e acolhedor de promover esses momentos onde essas discussões saudáveis aconteçam. O que nós vemos muito no dia a dia dos líderes, nós conversávamos sobre isso de maneira informal antes do episódio, né, Vinícius? É que muitas vezes os nossos líderes estão sobrecarregados na sua agenda e muitas vezes não dispõem do tempo necessário a estarem presentes, a chamarem os seus liderados, a sentarem, a olharem nos olhos, a conversarem sobre o processo. Muitas vezes nós temos as nossas lideranças muito atribuladas, correndo sempre, com 1000 atividades e 1000 responsabilidades e 1000 compromissos, o que é meritório, mas cabe ao líder, numa ação de gentileza, colocar na sua agenda já tão atribulada esses momentos importantes e presenciais para criar esse ato gentil de estar junto, de estar próximo. E me parece que cabe ao liderado, no exercício que eu chamaria de coliderança, também usar da gentileza na compreensão desses limites e construir no feedback fraterno, gentil,
essa agenda de encontro, de diálogo, de construção coletiva. Porque há um elemento natural de uma certa solidão no líder. E é importante que nós, enquanto liderados, também cuidemos, no melhor sentido da expressão, dos nossos líderes, amparando-os, compartilhando tarefas, ajudando-os a delegar, quer dizer, assumindo corresponsavelmente algumas atividades e ações em equipe. Agora, sobre a gentileza, me parece que André Luiz não teve oportunidade de escrever Conduta Espírita diante do WhatsApp. Mas nós temos, na realidade contemporânea, muitos grupos de trabalho fazem suas definições, resolvem questões de agenda usando as redes sociais. E aí, num descuido de uma palavra posta de maneira mais rápida, que é escutada como ríspida ou agressiva, pode ocorrer que percamos o pendão da gentileza, percamos esse limite assim que a gentileza nos aponta. E aí o clima organizacional se torna tempestuoso, se torna até com uma certa dificuldade de que as pessoas coloquem as coisas de maneira muito franca e fraterna, porque se acirram os ânimos, porque nós somos gente. E gente quer dizer espíritos imperfeitos. Há caminho da evolução. Como é que nós poderíamos, assim, a título de trazer para esse terreno prático os nossos diálogos nas redes sociais, especialmente nos nossos grupos, o exercício assim, de retomada da gentileza, quando nós vemos a perceber que estamos perdendo o rumo? Eu, em uma oportunidade de trabalho no passado, tive um líder que me disse algo que me marcou muito. Dizia ele, à época, porque era a ferramenta mais largamente utilizada, ele dizia o seguinte, de uma maneira muito fraterna e bem-humorada: e-mail não tem sentimento. Então nós podemos atualizar a ferramenta, né, e dizer o mesmo. WhatsApp, Messenger, enfim, todas as ferramentas de comunicação e de contato virtual não têm sentimento. Então nada vai substituir esse contato fraterno do olho no olho, do abraço, de sentir, de se encostarmos coração com coração e, nessa oportunidade, aí sim, colocarmos o nosso sentimento em ação. Então, o que nós podemos dizer, nesses vários grupos que participamos, sejamos o mais direto, o mais claro, e se ocorrer, e vai ocorrer, algum descuido, alguma palavra equivocada, outra sugestão: não tente consertar um erro no âmbito do ambiente do grupo do WhatsApp, ou do e-mail, ou do Messenger, enfim. Encontre a pessoa ou o grupo, convoque a equipe para uma conversa presencial, olho no olho. Aí sim, esses pontos todos serão ajustados, porque muitas vezes a gente comete um deslize numa palavra equivocada num grupo de WhatsApp e na tentativa de consertar acaba fazendo uma lambança ainda maior, né? Então que a gente tenha essa prudência que nos recomenda o mestre, de não confundir a facilidade dos novos tempos como um agente, como uma ferramenta que substitua a relação fraterna de irmãos que precisamos ter uns com os outros. Então, e por fim, cabe nos dizer que a gentileza favorece, dentro do clima da equipe de trabalho, da instituição espírita, favorece a presença de feedbacks corretivos no que diz respeito às necessidades da própria tarefa. Quando nos habituamos a um ambiente gentil, ele é acolhedor, não é hostil. E na presença desse acolhimento, nós somos capazes de expor com muita tranquilidade aquilo que é necessário ser colocado e somos capazes de escutar gentilmente o esclarecimento do outro enquanto dure, porque escutar também é uma arte necessária. Nós precisamos, para o bom desenvolvimento de nossas tarefas, observar atentamente os esclarecimentos, as colocações dos nossos companheiros, sem estar mentalmente disputando num ringue de debate. O diálogo pressupõe encontro de corações, ele supera o debate.
Debates são teses opostas que são estabelecidas e nem sempre quem está em debate com o outro presta atenção na argumentação do outro no sentido de compreender a argumentação, mas para apresentar na dialética uma contraposição. Já o diálogo pressupõe uma disposição gentil para o entendimento, para encontrar o que há de convergência. Daí que a gentileza, quando cultivada, pode nos ajudar e muito na construção de feedbacks positivos, de correção de rumos, seja no ambiente presencial dos nossos trabalhos, tanto quanto nos próprios grupos de WhatsApp ou das redes sociais que as nossas instituições têm, como uma dessas ferramentas que traduzem muito bem os poderes do Espírito recomendados por Jesus a Paulo, porque nem sempre é possível que o líder esteja com os liderados. E essas ferramentas hoje vieram para que nós possamos aprimorar as nossas possibilidades de trabalho, vencendo as dificuldades da vida moderna, que diz respeito a distâncias, tempo, disponibilidade física, inclusive, a fim de que venhamos atender às variadas tarefas que nós ocupamos enquanto liderança espírita, seja no trabalho, na família ou nas realizações da seara espírita cristã. Desse modo, me parece muito oportuno lembrarmos disso, que a gentileza deixa a porta aberta aos feedbacks e à compreensão dos mesmos, nesse regime de fraternidade cristã que deve vigorar em nossas comunidades espíritas. Muito bem, Vinícius. E agora, para o nosso momento literário, temos a mensagem O Cálice, do livro Parnaso de Além Túmulo, pelo espírito de Alma Eros, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. A chuva benéfica e abundante cai dos céus, mitigando a sede da terra. Assim também o amado faz chover sobre os homens, os poderes e as bênçãos. No entanto, choras e desesperas. Por que não recolhestes a tempo a tua parte? Nada vi, responderás. É porque teus olhos estavam nevoados na atmosfera do sonho. O Senhor passa todos os dias distribuindo os dons celestiais, mas as ânforas do teu coração vivem transbordando de substâncias estranhas. Aqui guardas o vinagre do desengano, acolá o envenenado licor dos caprichos. O amado é incapaz de violentar a tua alma. Seu carinho aguarda a confiança espontânea. Seu coração freme de júbilo, na expectativa de entregar-te aos tesouros eternos. Mas, até agora, persegues a fantasia e alimentas curiosamente a ilusão. Todavia, o amado espera. E dia virá, na estrada longa do destino, em que estenderás ao seu amor infinito o cálice do coração, lavado e vazio. Linda esta mensagem de Emmanuel. Nesse estudo que iniciamos no capítulo de número 10, o coração do líder, onde trabalhamos o tema da paciência, hoje da gentileza, e seguiremos nos próximos episódios trabalhando a humildade, o respeito, a honestidade, o compromisso, o altruísmo e culminando no perdão. Emmanuel fala desse nosso coração carregado de muito do que já caminhamos e muito da nossa alma ainda empobrecida em recursos, mas também simbolizando o nosso coração como sendo uma taça acumulada de toda a água que guardamos nesse tempo todo e que muitas vezes não queremos e lutamos por desfazer, por esvaziar esse cálice desta água turva que guardamos há tanto tempo, para que a água bendita do Evangelho de Jesus possa encher a nossa taça e nos saciar com água pura e viva da fonte cristalina do Evangelho de Jesus. Então, queridos amigos, este foi o episódio
de número 11, o coração do líder, o princípio da gentileza. E no próximo encontro, traremos o tema da humildade, o comportamento autêntico do coração do líder. Muita paz a todos, fiquem na guarda amorosa da liderança servidora de Jesus. Com coragem vamos alcançar a paz.